Estamos com a professora Nick Sato aqui e eu quero trazer para vocês alguns insights de periodontia. Especialista em periodontia, especialista em implante e ortodontia. Bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês hoje para comentar um pouquinho, né, e conversar um pouquinho sobre o que está tão em alta, né? Se a gente parar para perceber, quando a gente pensa em implantodontia hoje, foi-se o tempo que o paciente aceitava não ter a estética, não ter a saúde e que os implantes eram apenas para mastigação, né? E hoje não é isso. E a gente percebe que quanto mais tempo as nossas reabilitações estão em função, é aí que a gente consegue medir o nosso sucesso, não é verdade? Não é só apenas depois da instalação da prótese, mas sim a previsibilidade, o tempo que essa prótese está em função e que todos os tecidos periimplantares também estão, a gente fala em saúde, não é verdade? Tava dando já uma dica pra gente, você que está procurando também uma especialização. Claro que estamos aqui imergidos na implantodontia, com certeza. Mas como a pério, essa relação da pério-implante, estamos falando em epidemia. É verdade. Me conta um pouquinho sobre isso. Enquanto a gente pensando em quantos implantes estão sendo instalados hoje, e hoje a gente já vê o retorno de muitos pacientes com periimplantite, com mucosite, né, que são as doenças que acometem os implantes dentários, né? E talvez a gente, na especialização só de implantodontia, a gente não esteja tão preparado para lidar com tudo isso. E, inclusive, hoje, né, comentando em evidências científicas, nós não temos ainda um consenso de como tratar essas doenças que acometem os implantes. E é engraçado, né, porque quantos implantes estão sendo colocados, né? Quantos sorrisos a gente está devolvendo, mas talvez não seja como a gente muitas vezes vende para o nosso paciente para o resto da vida, né? Porque em algum momento, nesse caminhar, pode ser que esse implante fique doente também, né? E aí? Então, a pério, ela traz para a gente algumas manobras que permitam que a gente deixe esse implante saudável, né? Como a mucosa queratinizada, como o protocolo de extração implante imediato e mais uma reconstrução tecidual, né? Que é muito, hoje em dia, se você parar para ver a parte científica, praticamente esse é o protocolo de muita gente boa que está aí publicando, né, e deixando isso, tornando isso cada vez mais claro a importância da periodontia na implantodontia. E é por isso que eu acho que a especialidade, ela não deveria ser implantodontia, e sim periimplantodontia, tá? Que na verdade não tem como caminhar separado, não é verdade? E antes a gente só colocava o implante e o protesista que se virava para reabilitar. E hoje não, como o mercado, nós vemos hoje as duplas especialidades, né? Então a gente faz o implante, a gente põe a prótese e por que não a gente fazer a manipulação tecidual para realmente entregar um trabalho com qualidade, né? Então eu acho que é esse o caminho dessa nova implantodontia, porque acredito que as bases, como a gente fala de osseointegração, a gente vê que meio que a gente já superou, porque já está muito mais do que embasado cientificamente, né? E se a gente começa a olhar nos artigos, a gente percebe que a taxa de sucesso são elevadíssimas dos implantes que ósseo integram. Mas, e as doenças, né? E os problemas que o paciente pode ter durante a caminhada, as condições sistêmicas que também favorecem que abalam todo um sistema. Não é uma boca apenas, é um ser humano por completo, né? Então eu acho que é assim que a gente tem que olhar o nosso paciente. Queria que a professora desse uma dica, sim, do dia a dia, como eu trago esse paciente para fazer uma prevenção e uma manutenção do tecido mais fácil. Que dica que a gente pode ter esse contato? Porque às vezes vem a cada 6 meses para uma limpeza, às vezes nem o paciente entende. Precisa tirar o implante. Não, na verdade assim, eu digo que é um trabalho de formiguinha, né? Por isso, se a gente conseguisse colocar isso na cabeça do nosso paciente, que
o implante é como se fosse o dente, você vai ter que cuidar. E até mais, né? A gente conseguir explicar e deixar isso de forma clara para o nosso paciente, desenhar e realmente mostrar o que pode acontecer, ele talvez entenda que o que ele tem de melhor é o dente. Se ele perdeu esse dente, o implante vai muito mais rápido porque ele é muito mais frágil. Entendeu? Ele não tem a proteção que o nosso dente tem. E realmente, essa parte de conscientização e a prevenção, ela nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Mas eu acredito que hoje, pela quantidade de informações que a gente tem acesso, que o nosso próprio paciente tem acesso, talvez as gerações que estão aí seja mais fácil a gente conseguir essa parte de conscientização. E fácil não é. E também lucrativo, às vezes também não é, porque é um tempo que você perde para explicar, para orientar, e que a gente às vezes não faz isso. E é difícil, mas eu acredito que essa é a única solução, é a prevenção. Porque depois que a doença está instalada, a gente até hoje, muita gente boa estudando aí, a gente não tem um consenso absoluto de o que fazer. Né? E você chegar para o seu paciente e dizer para ele que agora você vai precisar remover aqueles implantes e começar tudo de novo, é complicado, né? Não só pelo tempo que um tratamento desse demanda, mas também todo o custo que ele investiu, o seu tempo, o tempo dele, o custo, o investimento naquela reabilitação que teoricamente você chegou para ele e falou para ele que era para o resto da vida. Então é complicado. Então realmente a prevenção, eu acho que hoje também é o futuro assim da implantodontia para a gente ter previsibilidade. Como eu disse antes, né? Não adianta a gente querer medir sucesso apenas com osso-integração, porque isso aí a gente já sabe que é muito difícil. Hoje, com toda a tecnologia que está envolvido nos implantes e nos componentes protéticos, é difícil o implante não osso-integrar. Realmente, se você tem que seguir fora dos padrões de planejamento, mas as superfícies de implante, geometria, isso aí está tudo aí. Né? Não tem muito mais o que ir para frente, embora a indústria esteja ainda acelerando todo esse processo, criando formas de que essa osso-integração se torne muito melhor, tá? Mas acredito que o sucesso mesmo é a prevenção. É um trabalho de formiguinha, bem que você falou, né? É um trabalho de formiguinha, não é fácil. Quando o paciente ouve que a gente vai ter que fazer um enxerto gengival, ele está buscando um implante. Sim. E de repente uma concorrência fala, não, um implante aqui eu consigo colocar, e aí vem... Não, a gente precisa fazer um enxerto gengival aqui. Às vezes é uma objeção para o paciente. Sim. Porque ali me venderam um implante, propriamente dito, que resolveria. E aqui não, eu tenho enxerto. Como que a gente pode melhorar isso? Na verdade, a periodontia também, hoje em dia, assim como a implantodontia, evoluiu muito. E as técnicas de manipulação teciduais, junto. Tanto que hoje a gente vem muito na pegada das micros, de tudo voltado para uma microcirurgia, tá? Com lâminas extremamente delicadas, fios de sutura 5.0, 6.0, 7.0, com tecnologia que realmente deixa a nossa cirurgia como se fosse uma microcirurgia, né? Nós usamos lentes, né, de aumento para que realmente a gente consiga trabalhar com esse tecido com menos trauma possível. Então, e voltando um pouco para a implantodontia também, a gente vem com brocas diferenciadas em que a gente expande osso e não corta tanto o osso, né? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa explicar para o paciente, tá? E mostrar para ele, se você quer isso, sem uma gengiva, né? Se você tem um quadro bonito e não tem uma moldura legal, pode ter certeza que talvez esse quadro, para ficar muito bom, precisaria dessa moldura. E a gengiva é isso, né? A gengiva é isso, é o que dá, realmente é o que complementa, tá? E quando a gente está em reabilitações unitárias, principalmente que a gente precisa mimetizar o natural, mais ainda esse tecido vai ser importante. E as técnicas hoje evoluíram muito. A gente trabalha com técnicas de tunelização, que quem entende um pouquinho de periodontia vai ver que são técnicas um pouco menos invasivas. A remoção do enxerto de tecido conjuntivo também. Hoje a gente remove em torno de 1,5 mm, é muito pouco no palato. Então não é mais aquele pós-operatório desconfortável, tá? E isso a gente vê muito na clínica da periodontia, como isso mudou.
Tanto que inicialmente era difícil a gente ter pacientes para esses tipos de procedimento, justamente por causa desse estigma que foi criado, né? De, vou remover um pedaço do palato, isso vai doer, porque não sei quem passou por uma cirurgia assim e foi complicado. E hoje a gente vê que não, que os pacientes eles são mais colaborativos, porque a forma de proteção do palato também mudou, a gente tem algumas alternativas que tá aí para a gente utilizar. Mas essa sacada dos instrumentais delicados, de voltar realmente para a microcirurgia, é o que está deixando essas cirurgias um pouco, acabando com esse receio do paciente, o medo, né? Magnificação, previsibilidade e tecnologia. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, viu, professora? Esse eu acho que é um caminho para o nosso sucesso. E a prevenção, né? Obrigado, muito obrigado.